Em ação, a educação nas ondas do rádio. Uma parceria 10ª Direc e o Sistema Rural de Comunicação. Boa noite aos ouvintes e internautas. Boa noite a todos que fazem a equipe da Rural FM 102.7. Boa noite, João Gomes, operador de rádio. Boa noite ao assessor de comunicação da 10ª Direc, Ralph. Boa noite a todos. Caicó, a cidade de sol a sol, principia pelo fim, no poço que Santana a protege. A cidade de açude em açude afoga os minerais. Nas pescarias noturnas, transparências. A cidade de sábado a sábado completa o sertão, com seus horizontes mágicos cordéis. A cidade de rua em rua transborda de amor, nos becos bêbados botequins. A cidade de ponte a ponte margeia os rios da memória fluvial Seridó. A cidade de pedra em pedra constrói o branco de seu silêncio límpido e fulgídio. A cidade de festa a festa recolhe os frutos da noite que Santana se faz julho. Moacir Cirne. Boa noite, ouvintes internautas, e, claro, uma boa noite especial para vocês, alunos da EJA. São exatamente 18h50. Meu nome é Walter Canuto de Oliveira. Iniciamos o programa EJA em Ação, com esse poema do escritor seridóense Moacir Cirne, que foi um poeta, teórico da poesia, artista visual e professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Considerado o maior estudioso brasileiro das histórias em quadrinhos, tendo escrito inúmeros livros sobre o assunto, além de ter sido um dos fundadores do poema Processo. Moacir sempre foi um apaixonado por nosso Seridó e mais ainda por nossa amada Caicó, cidade de seus delírios crepusculares, a ponto de escolhê-la como berço derradeiro em 2014 para deitar por fim suas raízes. Desse modo, cantou-a e levou-a por todo o simbolismo que ela sempre representou para ele. Por todos os rincões, fez dela colheita grande e espargiu-a na voz de igual singularidade. O poema exemplifica bem isso. E, como bem disse, a cidade de festa a festa recolhe os frutos da noite que Santana se faz julho. Sim, é julho. E como todo julho, a cidade é de novo festa. Claro que sob novas nuances que o momento atual imprime, contudo prevalece e efervesce na sua capacidade ímpar de acolher. De novo jeito, estamos alegres. Mês de julho já chegou e a festa começou. É a festa de Santana. E o poço de Santana protege. Assim, em seu princípio lendário, a cidade da carne de sol, do bordado, da feira livre, da sua fé, Caicó Seridó. Caicó e toda a sua gente, lembranças, seus cheiros, cor e barulho, artesanato, poesia, clima, seus rios, por vezes magros, Caicó em julho e toda a sua múltipla afirmação e alumbramento da existência racional e emocional. Sendo assim, escolhemos por tema para o nosso Círculo de Cultura de hoje, julho, sagrado e profano, a lenda, crenças e fé, com o objetivo de abordarmos de forma mais gerais os aspectos culturais, regionais e também profanos e religiosos de nosso sertão e também de Caicó em pleno julho, ao tempo em que agradecemos aos coordenadores do Grupo de Linguagem,
Francisca Figueiredo, Flávia Medeiros, Gisonaldo, Arcanjo e Júlio César pela articulação para a realização do programa. Lembramos que este está sendo transmitido pelo Facebook e Instagram e contamos com a interação de todos. Dando início ao nosso círculo de cultura, apresentamos os nossos convidados. Rita de Cássia Dantas, especialista em supervisão e gestão educacional e educação inclusiva, com ênfase em atendimento educacional especializado, licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Apresentou trabalhos em eventos locais, regionais, nacional e internacional. Ministrou palestras e oficinas discutindo variadas temáticas educacionais. Boa noite, Rita. Todos. Boa noite a todos que estão ouvindo o programa em Ação. É uma satisfação poder estar participando desse momento, poder contribuir com valorosas, né, discussões, para que a gente possa proporcionar aqui discussões muito significativas e que a gente possa construir muitos conhecimentos. Certeza, é um prazer recebê-la. Clédson Tiago Alves de Souza, mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, graduação em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pesquisador membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia Medieval. Atualmente é professor no curso de Direito da Faculdade Católica Santa Terezinha, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em filosofia medieval, neoplatonismo e filosofia da libertação. Boa noite, Clédson. Boa noite, querido professor Walter Canuto. Boa noite a Rita de Cássia, também convidada para esse momento. Boa noite a João Gomes, que está aí no controle na Rádio Rural 102 FM. E meu boa noite especial a você, ouvinte, e a você que faz parte do EJA, que está utilizando desse espaço da rádio para aprender, para construir. Eu acho que se Paulo Freire estivesse vivo, Val, tenho certeza que ele estaria muito feliz vendo que o círculo de cultura que ele pensou não está preso naquele tempo em que ele pensou, né? Está avançando e usando novas tecnologias. E essa é a proposta justamente de Paulo Freire, com um processo de libertação na educação e pela educação. É avançando, é usando os meios, e é somente a alegria de externar, poder estar aqui participando, contribuindo, ouvindo, aprendendo, e como o Rita bem colocou, construindo. Acho que a palavra cerne da nossa noite de hoje é essa construção. Estamos aqui para isso. Obrigado. Obrigado, amigo. Seja bem-vindo. Para iniciar nosso debate, vamos nos dirigir a Rita de Cássia com a pergunta inicial. Como você definiria a cultura, Rita? Como eu defino cultura? Para a gente falar da temática hoje, né, desse momento, né, falar do sagrado, do profano, abordando sobre lendas, crenças e fé, a gente não pode deixar de primeiro refletir sobre cultura. Então, e o que é cultura? Então, existe vários significados, né, para o termo cultura e o que simboliza. E vem de muitos primórdios a questão do termo cultura. Mas, pelas nossas discussões aqui, vamos falar de cultura no sentido dos hábitos, no sentido dos costumes, do que se torna característico daquele lugar, do que eu vou em um determinado lugar, que eu vendo algum objeto, comendo alguma comida, ouvindo alguma música, um poema, e uma série de outras coisas, eu lembre daquela característica daquele lugar. Então, a gente volta a se olhar para a cultura como costumes, como hábitos, que são identidades de um povo, identidades de uma localidade. Então, a gente não pode discutir essas questões se a gente não pensar
no termo cultura e tudo que está em volta, né, do que ele expande com seus significados, né, com sua essência na vida, né, de todos nós. Então, a cultura é isso. O termo cultura, ela vem da palavra, né, do latim culturae, que significa ação de tratar, de cultivar. Então, é justamente isso. Cultivar na época antiga, na questão da agricultura. E vem se prolongando pelos tempos, cultura no sentido dos costumes, né? De forma como a gente vai tratar aqui, a questão das crenças e tudo mais, ela se remete à nossa identidade, à identidade de cada povo. Muito bem, Rita. Vaqueiro é uma figura que marca muito o nosso sertão. Você pode falar um pouco sobre esse ícone sertanejo? Claro, com certeza. O vaqueiro, sua origem é muito antiga na nossa história. Vem desde a época da colonização, dos séculos 17 e 18, quando houve uma intensa colonização pelos portugueses, e que essa colonização ela veio como uma ocupação das terras e passaram a ter um caráter mais econômico, porque para o litoral veio a questão do desenvolvimento da plantação de cana-de-açúcar. E para o interior veio a questão justamente da criação do gado, né? Eles viam a questão dos rios, da questão promissora, né? da questão da criação do gado, e foi quando houve essa interiorização e a criação do gado, onde surgiu a imagem do vaqueiro para cuidar da criação do gado. Então, foram formadas as antigas e famosas fazendas de criar, né, que eram as fazendas de gado, com os seus, né, que tinha os seus capitães, né, os seus patrões, e eles precisavam de alguém para cuidar desse gado, para estar sempre movimentando para a questão da alimentação, para cuidar. Então, o vaqueiro surgiu entre os séculos 17 e 18 aqui para a região Nordeste como um fator assim principal para a criação e cuidar da criação do gado, né? E esses vaqueiros, né, algumas histórias, né, contam que eles, inclusive, se tornaram futuramente, alguns deles, os próprios criadores da sua criação de gado, porque muitas vezes, Tiago pode até contribuir, né, com seus estudos, muitas vezes seu ordenado era as próprias crias, né, que as vacas, enfim, iam tendo. E o dono, né, da criação de gado, eles muitas vezes pagavam os vaqueiros com esses bezerros. E eles iam criando e organizando a sua própria criação de gado. E posteriormente, ele construía a sua própria criação de gado, né, nas fazendas. Rita, com relação às feiras de artesanatos, por que dizer que elas são uma vitrine da regionalidade? As feiras de artesanato, elas não são muito antigas. Elas, a sua disseminação e organização já data de 1900, né? 1900, da década de 50, 60 para cá, que foi se intensificando. Mas por que é que ela se caracteriza por essa vitrine da regionalidade? Se a gente for e visitar as feiras de artesanato, a gente vai encontrar quais elementos, quais produtos naquela feira, o que é típico daquela localidade, daquela região, do que é típico do que eu mais vou encontrar naquele local. O bordado, vamos falar de Caicó, o bordado, os produtos artesanais, né? Os laticínios,
né, os biscoitos, os doces, o queijo, né? E voltando para a parte, né, do artesanato, da feira em si, então você vai encontrar esses elementos primordiais na feira de artesanato. Então, ela é uma amostra, na verdade, forte da identidade daquele povo, daquele lugar, daquele costume, né? Por isso que a gente iniciou a nossa fala ressaltando a cultura, porque é uma ligação que faz parte. A gente está falando de uma ligação de elementos que se interligam, né? Desde a cultura da questão do vaqueiro e da questão da feira de artesanato. Então, a feira é justamente essa vitrine, onde ela vai apresentar a todos que visitam, a todos que vão lá conhecer, uma amostra do que a localidade tem de melhor para apresentar, do seu produto que é essência e é importantíssimo para aquela localidade. Você vai encontrar na feira de artesanato como forma de valorização também do trabalho de cada artesão, que isso é importantíssimo a gente frisar aqui. A valorização do trabalho desse artesão. Ele está ali mostrando o seu trabalho, mostrando toda a dedicação e amor que ele colocou ali naquele produto. E ele está apresentando para o público, para que ele possa apresentar e ofertar o melhor para aquele visitante que vai ali naquele local. Então, por isso que a gente pode dizer que a feira de artesanato ela é uma vitrine, né, da regionalidade, porque está apresentando uma parte ali da essência daquele povo, principalmente daquelas pessoas que fazem tudo aquilo com amor e com dedicação. Ok. Tiago, vamos conversar um pouquinho com o Tiago. Que relação você estabeleceria entre o profano e o sagrado na festa de Santana? Eita, desafio. Bom, na própria constituição nossa de seres humanos, é comum nós termos essas duas dimensões. Nós somos seres profanos, mas também somos seres que sacramentamos as coisas. Nós sacralizamos espaços, nós sacralizamos objetos, nós sacralizamos encontros. Então, a festa de Santana, ela é uma dessas expressões populares de sacralização de um rito religioso. Claro, quando a gente usa a palavra sacralização, e aí você que está me ouvindo, quando a gente usa essa palavra sagrado, algo é sagrado, não quer dizer somente que é da nossa religião, né? Não é só quem é dono do sagrado, não é, por exemplo, eu que sou católico, que participo da festa de Santana, não. Mas toda expressão religiosa, ela tem elementos de sacralização, ela tem elementos que nos conduzem ao sagrado. Então, nesse contexto, a festa de Santana é esse ambiente que procura fazer com que os cristãos católicos se liguem ao sagrado. Por isso que vem a origem da palavra religião, né? Ligar, religar. A festa de Santana é esse momento que procura, a partir de uma experiência religiosa, popular, porque a gente está falando da imagem de uma santa, do rito da novena. Então, muitas pessoas vão, e é popular por causa disso, porque muitas pessoas têm essa crença e participam integralmente da festa. É profano naquele momento em que nós retiramos a sacralidade. Então, por exemplo, o momento do parque, ele pode ser um momento profano, porque é um momento em que nós não estamos depositando uma certa espiritualidade. Mas ele pode ser também uma experiência de sacralidade se nós dermos sentido. Se nós dermos sentido àquele contexto social que está em volta da festa
ele pode ser também, aquele contexto, ele pode ser também um momento sagrado. Mas aí o sagrado e o profano ele se distingue justamente por causa da experiência com aquilo que nós chamamos de divino. A festa de Santana é um momento sagrado quando ela nos propõe fazer uma experiência do divino. Aí você poderia dizer, Tiago, mas quer dizer que todo mundo que participa da novena está fazendo uma experiência do divino? Eu não sei. Isso é uma resposta que cada pessoa é que pode dar. A experiência com o divino é uma experiência única. Só quem tem a experiência que pode dizer. Então, pode ser que quem esteja participando da festa tenha uma experiência muito íntima com o divino. Pode ser que aquele ritual da festa de Santana leve Tiago, Rita, Walter ou João, que está ouvindo agora, leve essas pessoas a essa experiência. Mas pode ser que não. Pode ser que eu esteja lá e não esteja procurando me conectar com a sacralidade que deve estar naquele ambiente. Ok. Então, na realidade, Tiago, a gente observa que essa vinculação é muito subjetiva, não é isso? Que vai depender de cada pessoa, da forma como você se insere nesse contexto religioso, social, seja lá como for. Exato, tem esse aspecto subjetivo, né? Claro que essa coisa do profano, ela não é desde sempre. Esse debate do profano, ele é mais recente, é mais do século, quando chega a modernidade, século XVI, século XVII, porque até então você tinha o universo a partir de várias culturas, da cultura hindu, da cultura ocidental, da cultura oriental. Você tinha essas pessoas vendo o universo como uma certa manifestação do divino. Manifestação do divino não quer dizer que é manifestação do Deus que nós acreditamos, mas quer dizer que é uma manifestação de algo que nos escapa, a gente não sabe o que é, a gente chama de Deus, mas tem gente que chama de Alá, tem gente que chama de Hare Krishna, tem gente que chama de Nirvana, o budismo, por exemplo, que chama a experiência mística como a experiência de Nirvana, né? A experiência do encontro consigo mesmo. Então, essas manifestações em várias culturas, elas sempre foram tidas como certas. Eu vou até usar um termozinho para quem está em casa aprender, que é hierofania, ou seja, hierofania quer dizer manifestação do sagrado. Nós, seres humanos, nós precisamos dessas manifestações do sagrado, porque são essas manifestações do sagrado que nos ajudam, muitas vezes, a dar sentido. Isso não quer dizer que eu precise ter fé. Uma pessoa que é ateia, ela pode sim encontrar espaços de sacralidade na vida dela, sem necessariamente ser um espaço institucional de religião. Né? Uma pessoa que não é nem católica, nem evangélica, nem budista, mas é uma pessoa que, de certo modo, cria um ambiente na sua própria casa, um ambiente de paz, um ambiente em que ela consegue sacralizar, ela consegue ter um certo respeito demais para aquele ambiente. Geralmente as pessoas têm muito isso pela sua casa, né? Tem culturas, por exemplo, na cultura japonesa, quando alguém vai visitar um outro japonês, tem todo um ritual. Você deixa os sapatos do lado de fora, porque para não trazer as impurezas para a casa do outro. Então, são alguns rituais desses que nós temos também aqui no nosso interior, né? A história nas nossas casas aí, aqui em Caicó. Hoje eu estou em Campina Grande, mas eu moro em Caicó. A gente tem o costume de botar os tapetes fora de casa para que as pessoas batam os pés. Isso é um rito. Isso é um exemplo simples de que nós estamos dizendo que a nossa casa é o nosso templo. A nossa casa é um espaço sagrado, sem necessariamente estar vinculado a uma religião. Então, nesse sentido, é subjetivo, porque sou eu quem constituo, certo? Sou eu quem digo, o sagrado, para mim, é isso aqui. Sou eu quem digo.
Mas na história da humanidade, a presença do sagrado sempre esteve vinculada à nossa cultura, vinculada, como Rita trazia esse elemento a manifestação, por exemplo, da cultura, né? nesses elementos, nos objetos produzidos pelo homem. Nesse sentido, também é possível afirmarmos que a sacralidade ela surge também da cultura, ela surge também do movimento histórico do próprio homem. Porque se a gente for pegar a imagem de Jesus que nós temos aqui no Ocidente, é diferente da imagem do Jesus que chega, por exemplo, para o Oriente. Não é a mesma imagem que chega lá. Tem que chegar diferente, porque para que as pessoas entendam a mensagem tem que estar atrelada à cultura, porque senão as pessoas não entendem. Se a gente chegar falando de Jesus, um Jesus branco, por exemplo, na África, vai ser esquizofrenia, porque o povo não vai entender. Precisa de elementos de identidade. E aí, por exemplo, veja só, você trouxe a história do mito do Poço de Santana. Por que é esse mito? Porque é algo que está na cidade de Caicó. O poço está lá. Então, o mito surge dos elementos da própria cidade para ajudar as pessoas a entender um certo grau de sacralidade que nós damos àquilo. Da mesma forma, é todo o conjunto do sagrado. Está envolvido e relacionado com a cultura. Porque senão fica esquisito. Nós não nutrimos relação, né? Eu acredito muito, Walter, Rita, Deus ele escolhe se manifestar a cada cultura de acordo com o próprio povo. Então, para um agricultor, por que aqui, por exemplo, um pescador tem tanto vínculo, principalmente no Brasil, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida? Porque a história que está em volta de Nossa Senhora Aparecida é uma história que nasce justamente de uma pesca. Então tem uma identidade, as pessoas se reconhecem. Em Caicó, por que esse culto a Santana é tão forte? Porque, de certa forma, as pessoas se reconhecem na imagem daquela senhora que, com dificuldades, cria sua filha, tenta educar. É a imagem de toda senhora, de toda idosa do Seridó, que com muita luta, às vezes abandonada pelo esposo, tem que educar seu filho sozinho. Às vezes o esposo não participa da criação, e aí aquela senhora tem que dar conta de trabalhar, cuidar da casa e ainda zelar pela filha ou pelo filho. A imagem de Santana, ela tem essa força em Caicó, porque ela se identifica com todas aquelas senhoras idosas que resistiram aí no sertão do Seridó para educar seus filhos. Muito bem. Todos os anos, quando chega esse período, como bom caicoense, e eu tenho formação de letras e gosto muito de escrever, então sempre eu escrevo algo durante esse período e eu vou ler para apreciação de todos o que eu escrevi para esse programa com relação ao nosso debate. E a festa de Santana chegou com uma nova roupagem. A Senhora Santana traduz fielmente a fé do sertanejo. Os sertanejos sabem que suas lágrimas são o suficiente para solucionar as questões hídricas da região e a pandemia também. É um convite à renovação de valores ético-morais. Parte de suas lágrimas banharam toda a região do Seridó, com chuvas além da expectativa. Mas precisamos conhecer a escassez para valorizar a abundância. É ação corretiva, pedagógica. A escassez vai estimular as autoridades a cumprirem seu papel na prevenção e correção do fornecimento de água para a região. Com as bênçãos de Santana,
a cidade sai da estagnação financeira e o comércio começa a dar sinais de recuperação. As praças estão renovadas. A operação Tapa-Buraco já foi concluída. As sinalizações públicas foram renovadas. Se não houvesse as festas de padroeiras, com certeza, grande parte da conservação do patrimônio público seria procrastinado ou superficialmente conservado. Esse ano teremos mudanças no formato da festa em decorrência da pandemia. As bordadeiras exibem seu trabalho laborioso virtualmente. Os artistas mostram sua arte à distância por recursos virtuais também. Os hotéis diminuíram a circulação de turistas, mas voltaram a ter hóspedes circulando. Quem não gosta da carne de sol, do queijo de manteiga e coalho de Caicó, dos filhóis e iguarias da região, que tem uma gastronomia rica e diversificada? Algumas pessoas reclamam das festas suntuosas dos clubes, mas temos que ver o que tem por trás dessas festas. É muito fácil criticar, mas temos que pensar em quantas famílias são sustentadas através do requinte das festas da cidade. Quantas famílias são empregadas durante esse período por causa da sofisticação dessas festas? Já tinham pensado nisso? É através dessas festas que as pessoas menos aquinhoadas adquirem o sustento para seus filhos. E o sertanejo segue com um semblante feliz. É um protagonista da região árida do Seridó, que deposita toda a sua fé e devoção na Senhora Santana. Que a Senhora Santana, nossa padroeira, envie raios magnéticos de esperança e luz para todos nós sertanejos, e para que a pandemia passe, para que possamos voltar a receber visitantes em encontros fraternais que abrilhantam a festa com sua inovidável presença. Walter Canuto. Então, eu gosto sempre de escrever alguma coisa e escrevi o que eu sinto com relação à festa de Santana, porque realmente ela mexe com o profano, com o sagrado, tem uma heteroridade aí muito grande, porque a gente vê que mexe com todos os aspectos sociais, econômicos, exclusivos, não é? Também porque tem inclusão, tem exclusão. Algumas pessoas dizem que é excludente, mas eu vejo também um lado, a gente tem que ver todas as vertentes da festa, como foi bem explicitado pelos nossos convidados, porque isso é muito importante que a gente tenha em mente que o mais importante, Tiago falou uma coisa que me chamou bem a atenção, que é essa nossa parte interna, subjetiva. É a sua posição da sua casa mental, como você vê toda essa festa. E foi muito bem delineado por Rita também, esses aspectos da festa que engloba também a parte de artesanato, como é importante uma pessoa vem aqui, leva alguma coisa de Caicó, que serve de lembrança para todos nós. Então, são vários aspectos interessantes. Eu gostaria agora que cada um de vocês, se quiser comentar o que eu escrevi, fique à vontade. Vamos começar por Rita, e que, aproveitando também, ela já possa, se quiser, encaminhar as propostas, falar mais um pouquinho, encaminhar as propostas para os alunos da EJA, não é, que você vai ter. Depois a gente fala com o Tiago. Certo. O que você trouxe, né, de reflexão e abordagens, né, e você falou com o coração, com a alma, sobre o que você entende e o que você sente sobre a festa de Santana. Então, a festa de Santana, ela faz parte, ela é patrimônio, né, imaterial do Brasil, né? Então, a festa de Santana, ela faz parte da cultura. Se falando do Seridó, ela acontece tanto em Caicó como em Currais Novos.
e dentro das suas festividades, a religiosidade é muito forte, porque é uma festa religiosa, e como foi já discutido aqui, a gente une, né, o profano, une a fé, a religião, né, a religião ela vem desde a época da colonização, porque os portugueses trouxeram isso com eles né, e intensificaram aqui, principalmente a gente quando as fazendas de criar foram sendo construídas, se organizando. Então, primeiro se fazia a casa do Senhor, né? E depois, logo em seguida, depois se organizava os currais de gado e tudo. Então, uma das primeiras construções era uma capela para orações, né? Então, a religiosidade foi muito forte, e daí ficou intrínseco na nossa cultura as festas das padroeiras, né? A religiosidade, a fé, né? Que, como Tiago ele colocou, né, na sua fala, a questão que existem pessoas que não acreditam em Deus, mas muitas vezes eles acreditam em algo que eles se apegam e fazem com que aquele apego, aquela determinação faça com que eles não desacreditem de muitas coisas, né? Então, para a festa de Santana, que faz parte da nossa cultura, que é forte na religiosidade, na fé do povo seridoense, então é algo que, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, é algo muito importante, é onde a gente se apega e onde a gente não desacredita e que nos dá força para seguir sempre em frente. Então, é a fé que move, né, os devotos de Santana. Atrelado com os festejos religiosos, tem os demais festejos que se agregam junto à festa, que já virou cultura, né? As festas de rua, as festas de clube, as feiras de artesanato, onde as pessoas, os artesãos, né, os produtores, eles têm a oportunidade de estar ali apresentando o que tem de melhor na cidade. E o visitante que vem leva um pedacinho, como a gente vai falar voltando um pouco para a feira de artesanato, né, de Caicó, na época da festa de Santana. Então, ele leva um pedacinho de Caicó, uma lembrança do que é realmente aquilo que é tão significativo para o povo, né, seridoense, para o povo caicoense, né, o que é realmente valoroso, o que, além de ser um objeto, né, um bordado, um alimento, mas para o povo caicoense aquilo é algo que é feito com muito amor, com muito significado. Então, quando alguém o valoriza e leva vamos dizer, aquela lembrança, então ele está levando também a gratidão e o acolhimento, né, do povo seridoense. Então, é algo que a gente vai refletir muito sobre essa questão que você colocou bem, né, na sua reflexão, Walter, e que traz todo o significado para o que a festa de Santana proporciona, não só para o povo seridoense, mas para aqueles que vêm visitar, né, que vêm prestigiar uma manifestação que é religiosa, mas que é também cultural. Certamente. Tiago? Bom, primeiramente, parabéns pelo texto, muito bem escrito, bem recitado. Obrigado. E traz muitos elementos interessantes. Tem um elemento que é primordial quando a gente fala da experiência de fé, da experiência do sagrado, é que essa experiência ela tem que nos fazer iluminar
a realidade, nos fazer iluminar o mundo, né? Se a gente fosse usar uma metáfora cristã que o próprio Jesus ele utiliza, nós somos um cristão, ele deveria ser uma lâmpada que ilumina. E essa lâmpada, mesmo que ela esteja embaixo de uma cadeira, de uma mesa, ela mesmo assim não vai deixar de iluminar. No seu texto, isso aparece muito fortemente, quando você diz que, por causa da festa de Santana, alguns processos sociais são acelerados, como a Operação Tapa Buraco, as pinturas que acontecem nas ruas, todo o melhoramento das condições materiais para que a festa se dê da melhor forma possível são acelerados. E nós notamos que, porque a festa não vai ocorrer presencialmente, vai acontecer devido à pandemia virtualmente, isso foi meio que deixado de lado, né? Então, parece que a festa de Santana, mesmo que nenhum padre fale disso, mas a festa por si só, ela já está falando disso. A festa por si só, ela já está nos alertando para esse outro lado da vida que é importante, né? Dentro do cristianismo católico, há um movimento muito interessante que eu gosto bastante, que é a SEBS, que são as comunidades eclesiais de base. Essas comunidades, elas trazem uma metodologia muito bonita que nos ajuda a pensar essa relação. E dentro do que você escreveu, eu via direitinho as SEBs, toda a cartilha das SEBs, porque as SEBs, as pessoas que fazem parte da comunidade eclesial de base, elas se reúnem para rezar, para ter a sua espiritualidade, para sacralizar a vida e o ambiente, mas elas também pensam sobre a exclusão, sobre a inclusão, sobre os processos de opressão, sobre as negações da vida que acontecem. Então, a experiência religiosa, elas têm que nos levar mesmo a refletir sobre isso. É muito bonito quando você traz isso no seu texto, de forma explícita. A fé nos ajuda a enxergar as injustiças. Em linhas gerais, toda a poesia que está aí no seu texto nos traz essa ideia. A fé nos ajuda a ver se nós estamos incluindo ou se nós estamos excluindo. E como é que nós estamos incluindo. É muito bonito isso, né? A fé, ela nos ajuda a ver isso, e a festa de Santana, por si só, como eu disse, mesmo que nenhum padre fale disso, mas a festa por si só, ela está denunciando uma realidade que é concreta nossa, do nosso dia a dia. Quantas pessoas às vezes não reclamam que diz, o asfalto aqui em Caicó só presta no período da festa de Santana. Por que não presta nos outros períodos? Né? Porque a festa de Santana não é uma experiência que tem que durar para além do mês de julho. Né? Quem faz a experiência da fé, né? Quem faz a experiência da fé, e Santana, ela é um símbolo, ela é uma ponte. Dentro do cristianismo, os santos são pontes. Eles servem para mostrar quem é o centro da fé. Para o cristianismo, o centro da fé é Jesus Cristo. O que foi que Jesus Cristo fez na história da humanidade? Se a gente for pegar os evangelhos, a todo instante Jesus Cristo faz duas coisas. Denuncia as injustiças e aponta um outro caminho. O caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da partilha. Né? Eu acho muito bonita aquela passagem em que Jesus está distribuindo o pão, né, do milagre lá, com muita gente, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e que a gente chama de o milagre da multiplicação, mas não é o milagre da multiplicação. Aquilo ali é um simples homem, que mesmo sendo Deus, mas se colocava como um simples homem, ensinou as pessoas a partilhar. E aí é o milagre da multiplicação. Oxalá a festa de Santana nos ensine a partilhar. Oxalá a festa de Santana nos ensine a enxergar aqueles que por muitas vezes são esquecidos, são silenciados e são invisibilizados.
que ela nos ajude a fazer o que a sua poesia nos fez, enxergar, iluminar esses problemas que nós temos. Com certeza. Aproveitando, se você quiser aproveitar para fazer suas considerações finais, se tiver algum encaminhamento para os alunos da EJA ou qualquer coisa, Tiago. Nós só estamos a 5 minutos para encerrar o programa. Certo. Não, ok. Então, em linhas gerais, eu só tenho a agradecer a 10ª Direc, parabenizar por esse programa, é importante a manutenção dele. Espero que, para além da pandemia, ele continue, porque é mais um espaço que a educação está ocupando, através da sensibilidade do Sistema Rural de Comunicação, evidentemente, por isso parabenizo também, mas que esse programa continue para além da pandemia. É mais um espaço de diálogo, de debate, de aprendizado para todo um povo. Se eu fosse dar um encaminhamento, eu ia dizer assim, leia um livro chamado O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade. É um livro que está disponível na internet. Quem quiser baixar, quem tiver acesso à internet, quem não tiver, pede um vizinho, pede alguém, pede a um filho, pede alguém. É um livro, a linguagem muito acessível, não é difícil de ler, é um livro muito bom e nos esclarece muito sobre o que é sagrado. Eu dou até um exemplo, que a gente tem aqui muito forte no Seridó. Aquela oraçãozinha que a gente faz, muita gente faz, antes da refeição. Aquilo é uma experiência de sacramentalizar a refeição. E a gente às vezes não tem nem noção, mas aquilo é uma experiência muito profunda de comunhão, para além de uma religião qualquer. É uma experiência do divino, é uma experiência sagrada. Então, eu agradeço e deixo essa indicação para quem quiser ler esse livro, O Sagrado e o Profano. Muito obrigado, Tiago. Rita? Em primeiro lugar, agradecer pelo convite e parabenizar pelo projeto, pelo programa. Continue. Então, isso é algo que valoriza cada vez mais a educação, nesse momento que aproxima mais ainda a escola, né, da comunidade, né, que o processo de ensino-aprendizagem ele continue, mesmo e na distância física, mas na aproximação, que um dos exemplos é esse projeto, que está sendo desenvolvido e né, realizado. Parabenizar, né, a 10ª Direc. Agradecer, no caso, a Gisonaldo, que ele me fez o convite para estar aqui hoje, né? Eu recebi o convite de Gisonaldo, que é um profissional que eu tenho imensa admiração, que foi meu professor e tenho, sim, como um dos espelhos para seguir a minha profissão enquanto pedagoga. Então, aprendi muito com ele e, com certeza, ele é um influenciador, né, da minha carreira profissional. Tiago iniciou com Paulo Freire, então a gente não combinou, né, Tiago? Mas eu guardei uma frase para fechar aqui, que é algo que eu acho que caracteriza muito esse momento, né, de reflexões e tudo, que tem uma frase dele que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Então, foi algo que a gente construiu muito hoje, né, de refletir, da ação e reflexão, de proporcionar realmente isso. Então, não ficar no silêncio. E como forma de uma orientação, né, para os alunos, seria que eles pudessem refletir à volta deles e olhassem e vissem para eles o que é cultura, para eles o que é que traz a essência e coloca eles como característica de um povo mesmo. Quais os elementos culturais que eles encontram à sua volta e que eles valorizam realmente como fazendo parte da cultura deles. Muito obrigado, Rita. Foi um prazer estar com 2 convidados tão especiais, tão generosos,
Na realidade, aprendemos muito e queremos convidar todos para participar do programa de amanhã. Muito obrigado e boa noite a todos. Acabamos de apresentar o programa EJA em Ação, a educação nas ondas do rádio. Uma parceria 10ª Direc e o Sistema Rural de Comunicação.